nós sempre no nosso conselho comunitário, eu sou do 31º, nós levamos uma pessoa para falar. E o senhor vai logo mandar, e a nossa geóloga vai mandar, e o senhor também vai ser convidado. Então, e a fiscalização? Onde está? Eu não sei a quem nós vamos perguntar e a pedir. Então, eu queria fazer esse comentário. O protagonismo da sociedade civil precisa de educação. Nós temos que ir lá na base. Não é uma conferência nacional que vai chamar e que vai mudar. Eu sou conselheira estadual da pessoa idosa, nós estamos na 3ª conferência nacional. E as coisas não mudam. O governador acabou de fazer uma secretaria especial da terceira idade, que não está ajudando nada. Então, essas coisas são muito complicadas em termos políticos. Nós temos que trabalhar muito mais agora, e eu fiquei muito feliz de ouvir vocês aqui, é o protagonismo da sociedade civil. Parabéns, e o senhor vai contar com a Associação Brasileira de Psicologia Aplicada. Agora eu quero saber a fiscalização. Vai responder sobre fiscalização? Alô, parabenizar todo mundo aí, os trabalhos que estão sendo feitos. Eu fico grato de ver o DRM, que quando teve em Friburgo aquele acidente, ele não trabalhava como está trabalhando, quer dizer, ela não tinha esse serviço. A defesa não tinha esse serviço conforme você está apresentando hoje. Ao contrário, a gente está na área de risco desde 2009. Mas era muito pouco, e agora vocês conseguiram meios, carros, contrataram pessoas, computadores, etc. A Defesa Civil, quando teve também o acidente que morreram 900 pessoas, também estava desestruturada. Essa sala de crise era um container ali do lado da coisa, quer dizer, não havia. Né? Então, houve um investimento por conta das 900 mortes, do desastre que aconteceu. Quer dizer, quando, por exemplo, ontem aconteceu em Santa Maria, quer dizer, anteontem, ontem se fecharam 10 boates em Manaus, não sei quantas, né? E, na verdade, quer dizer, apesar de todos esses investimentos que a gente viu acontecer, muitas coisas, por exemplo, os prefeitos dessas cidades, todos, uns estão aí ameaçados de ser presos, porque desviaram os recursos, né? Angra dos Reis, eu morei em Angra dos Reis, trabalhei na Ilha Grande, fui diretor de Parque Estadual da Ilha Grande. Na época que eu estava lá, o presidente da Câmara de Vereadores era quem distribuía lotes nas encostas, nas beiras de rio, né? Em Friburgo, era o secretário de obras, entendeu? Que fazia os loteamentos irregulares, que fazia projetos de loteamento com desenhista projetista, entendeu? Então, a situação é o poder público todo, né? Não só os senhores que são responsáveis e que estão fazendo e estão batalhando, entendeu? Mas é a sociedade, não só as associações já foram muito mais fortes. Já foram muito mais fortes. FAMERG, ninguém fala mais, né? FAFERJ, ninguém fala mais, né? Então, eu acho que a gente tem que realmente buscar mudar a cultura, fortalecer esse trabalho, né? Eu sou engenheiro florestal do Estado, né? E, por exemplo, estou lá na Secretaria do Ambiente, e uma coisa que a gente está trabalhando, inclusive, quem souber me dar mais informações, né? Nós estamos buscando as alternativas de contenção de encosta. A querida aqui do DRM, com certeza, deve ter mais informação que eu, porque, por exemplo, na Itália, cada município tem um manual de engenharia que eles chamam lá naturalística. Em Portugal é engenharia natural, em cada lugar é engenharia verde, etc. Que são alternativas tecnológicas. Nós estamos aqui na área de engenharia, né? Ninguém aqui é contra cimentos, contenção, contra toda a engenharia civil, coisa. Então, nós estamos procurando as alternativas. Por exemplo, lá em Friburgo, a Embrapa Agrobiologia deu uma assessoria e fez uma contenção de encostas utilizando o Vertiver,
que é um capim, que foi a FAO que descobriu, etc. Tem no mundo inteiro. Né? A gente descobriu também algumas experiências em Itaipava, Petrópolis, alternativas. A gente tem o Sítio do Moinho, que é de agricultura orgânica, recuperou tudo com retentores, com pedra, com coisa. Quer dizer, você tem alternativas. Né? Eu citei a Itália, porque essa experiência que você tem, comandante, é muito legal, porque lá eles criam um manual municipal de engenharia, que eles chamam de engenharia, não sei falar, naturalística. Aí você tem um manual de tudo que você pode fazer ali, utilizando grade, Vesúvio de madeira, misturado com faxinas, com plantio de espécies nativas. Estou aqui falando aqui o Leonel, presidente da Associação dos Engenheiros Agrônomos. Né? Eu acho que a gente tem uma contribuição. Eu tive em contato com a Rural. O problema aqui são falta de conhecimento de plantas biotécnicas, a capacidade delas de o que elas podem trabalhar. Falta informação. Né? Mas você já tem uma opção de técnicas que já podem estar sendo feitas. Os municípios, eu fui diretor do Instituto Estadual de Florestas. Cansei tinha nossos pequenos plantios de eucalipto. Eu vivia autorizando o corte de eucalipto para pequenas pontes, pequenas coisas, porque as prefeituras não têm recurso nem para isso. A gente dava a madeira para ele poder fazer recuperação, algumas coisas e tal. As prefeituras não têm essas coisas para poder fazer, são coisas simples. Eu fui criado em fazenda, a gente fazia a ponte com bambu e terra, etc. e tal, e resolvia, as pontes ficavam lá, e quando estourava, custava nada para fazer de novo. Entendeu? Então, desculpa eu estar falando, porque eu acho que também é um certo depoimento de uma pessoa que tem 28 anos. Isso, minha vida foi isso. Entendeu? Então, eu acho que eu tenho alguma coisa e reforçar o trabalho de vocês, entendeu? Que é um trabalho duro, eu sei disso, parabenizar, entendeu? Eu acho que a gente tem que juntar mais as forças, né? Eu espero fazer um relatório, eu ia procurar a Ingrid também, para saber essas coisas que eles estão... É um trabalho realmente muito rico, do ponto de vista técnico e do resultado que está se dando. Né? Colocar, acho que o Clube de Engenharia podia puxar essa história. Queria pedir aqui, né, depois de algum tempo, a gente poder fazer um evento aqui, eu chamo de bioengenharia, tá? Que é para a gente poder buscar uma alternativa, baixar o custo de fazer essas reconstruções, ou de fazer essas prevenções, do ponto de vista da capacidade dos municípios que estão quebrados. Do grande ao pequeno, tirando a capital, está todo mundo quebrado. Caxias faz o prefeito rico, que é a cidade pobre. Né? Então, eu acho que eu já me estendi quando fui me empolgando aqui, mas acabei dando um depoimento. Eu ia perguntar uma coisa assim, os seus núcleos, a sua divisão regional é a divisão por bacia? Não, não é, e o certo é a divisão por bacia. A Lei 12.608 do Governo Federal mudou isso, já começa a falar em mapeamento e divisão através das bacias hidrográficas, e nós já estamos pensando em reconfigurar todas essas regionais através das bacias hidrográficas. Com as nossas bacias do Sim. INEA. O INEA tem 9 superintendências, né, que mas tem englobam, 10 falta, bacias. Falta 10, né? São 10. É só o município de Bom Jesus que a gente não conseguiu ainda, do Itabapoana, né? Conseguiu fazer um comitê ainda, porque aquele problema lá do Espírito Santo e tal. Mas a tendência é que a gente chegue lá. Nós estamos trabalhando para isso. E a nossa colega aí podia dar informação, se ela tem mais informações, que a gente está querendo fazer uma visita, né? Eu estou anotando, semana que vem eu já vou... Semana que vem a gente já vai visitar vários desses trabalhos alternativos que foram feitos, e foram feitos por particulares. Tirando o da Embrapa Agrobiologia, que deu uma assessoria, mas quem fez foi um particular. E hoje a gente anda, aquela região está toda ela lá ainda, as cicatrizes todas lá. Não deu para fazer nada. E existem tecnologias, a engenharia já criou isso, a engenharia misturada com a biologia, com a floresta, etc.
está criando essas coisas. Então, até mesmo na nossa área de atuação, né, como você bem pontuou, a gente, na verdade, iniciou esse trabalho na área de risco, né, o DRM ele é um órgão que, na verdade, sempre atuou na área de fomento mineral e tem sua criação aí desde 75, daí participando também de outras áreas como petróleo. Então, imagina você o histórico. 2009, você tinha 3 profissionais, veio um especialista cedido da GEL Rio para coordenar esse grupo. 2011, você tinha 5. Hoje, você tem 10 profissionais envolvidos para gerenciar o estado que tem 91 municípios. Entretanto, com a GEL Rio, que fica lá com a coordenação, então a gente gerencia 91 e a GEL Rio tem o seu aporte próprio ali com a equipe da prefeitura. Então, assim, daí você parte para uma outra etapa, que são os municípios. Os municípios, na verdade, a gente tem um insumo de incentivá-los, eles a terem o apoio técnico, capacidade técnica, né? Até mesmo de infra e de recursos humanos. Só que, como vocês ouviram a explanação dos 2 colegas aqui de Angra e Petrópolis, que na nossa avaliação são os mais críticos também do Estado, né? A situação técnica mesmo ainda é muito aquém do que se é esperado. E os produtos assim gerados partem muito do apoio de parceria entre as Condex e o próprio DRM. Daí a nossa atribuição, voltando, né, enfoca sempre na análise e no diagnóstico do risco. A partir daí você atribui o que seria medidas estruturais ou não estruturais. A questão das novas insumos de tecnologia, acho que é fundamental a gente discutir. Mas, primeiro, nosso enfoque agora é tratar de mapear o risco iminente do Estado, que você parte de escalonar, né? Trata-se de abordando numa escala de detalhe, que é esse risco, indo para uma escala média, que é trabalhando, quando cessarmos esse trabalho de risco iminente, daí para os 91 municípios, exceção da capital, por já ter a GEL Rio com excelência aí desde 66, partiríamos por um planejamento de cartas geotécnicas para esses municípios que nós classificamos como críticos, incluindo até mais 2. Nós classificamos 10 municípios para fazer essa cartografia geotécnica, que seria o planejamento urbano, escolher áreas com restrições ou não à ocupação. Daí você já parte para uma escala mais regional, apontando para as áreas de suscetibilidade. Então, assim, a intenção do nosso núcleo, da nossa diretoria, é avançar também para outras áreas como infraestrutura e tudo mais, até mesmo dando apoio para a Secretaria de Obras nas questões de sugestões de contenção para os taludes e encostas aí já afetados por algum efeito de escorregamento, né? Alô? Eu queria falar um monte de coisa, mas já falaram antes. Estou de olho em você. Mas eu vou, então, falar 2 coisas. Eu acho que de 60 anos para cá, muita coisa modificou em sistema de educação. Algumas coisas foram aperfeiçoadas e outras foram se degradando. E eu estudei muita escola do interior, e o professor que estudava em São Paulo e depois ia lá para perto de Mato Grosso, no grupo escolar, ele ensinava o pessoal a fazer cooperativa, um cara fazer o carrinho de carneiro, e para vender plantas, vender frutas, etc., da horta, no grupo escolar de Borborema, e comprar os cadernos para a cooperativa. Então, era um começo de adaptação local, regional, dos problemas locais, tá certo? E os professores se adaptavam, que foi o que ele queria, que ele falou, que ele desenvolveu. Então, está faltando uma formação de cidadania.
o pessoal despreza serviço militar, o que é lamentável, tá certo? Acha que é uma coisa obrigatória, deveria pelo menos então fazer o projeto Rondon para, por exemplo, um paulista não reclamar que o filho dele vai ter que fazer, a mulher vai lá assim, não, meu filho vai para a Amazônia para exercer medicina porque é uma opção dele para o serviço militar. É um problema, o serviço militar é uma cidadania, porque não se reduz ao armamento, a certas coisas. É você viver com o país e conhecer diversas coisas do país que a gente pretende defender para a gente, tá certo? Não defender sob o ponto de vista militar, vamos dizer assim, bélico, mas tomar conta realmente daquilo, porque senão as greenings tomam conta, né? E escotismo, todas essas coisas formam uma mentalidade cidadã e que enriquece esse problema e a gente vê meus filhos fizeram isso, fizeram escotismo, mas já meus netos estão soltos por aí, inventando uma série de coisas urbanas que não são adequadas. Inclusive aprendendo uma certa política como é que se diz, uma política pessoal dentro deles. Então a gente precisa estar toda hora em cima deles. Já a minha filha, por exemplo, é bióloga, etc., ela vai para a selva, vai fazer outras coisas. Meu filho é militar também, vai para estar na Amazônia. Então, essas coisas, essa cidadania passa muito por uma certa disciplina, tá certo? E também uma vivência do campo que você está vendo. Ver perigo, ver coisas, atravessar a rua. Um colégio em São Paulo ensinava as pessoas, ia para o campo, ensinava a atravessar a rua, uma série de coisas. E isso depois prepara a pessoa para a defesa civil. Bom, é só isso que eu queria falar, e o resto ele já falou muito. E ela pediu para não falar muito também. Olha só, vamos encerrar. É o senhor ali. Olha só, vamos organizar. O senhor ali, o Sérgio Velho. Mas, Sérgio Velho, você aguarda um pouquinho, você depois, e eu fecho, tá? Que eu tenho algumas perguntas aí para fazer. Tá bom? Por favor, sejam... ele também está inscrito. Sejam breves. Meu nome é Paulo Castelões, eu sou ex-Petrobras. Trabalhei bastante na área de meio ambiente, durante 20 anos. A pergunta que eu tenho, primeiro, uma lembrança. A gente